Artigo: O porquê alguém é filho de Oxóssi. Autor: Pablo de Salamanca. Oxóssi é um orixá iorubá, aparecendo na mitologia africana, como os demais, com características fortemente humanas. Em verdade, os mitos são muito úteis, pois revelam, através de simbolismos, tendências de caráter dos chamados filhos de cada orixá, permitindo um autoconhecimento. Ninguém pode se desenvolver mediunicamente, com equilíbrio, sem conhecer a si próprio e muito menos ter uma jornada terrena realizadora, atuando bem em sua família, trabalho e sociedade. É relevante compreender os traços de caráter positivos ou simplesmente pontos fortes, aperfeiçoando-os. É fundamental reconhecer os aspectos considerados negativos, que precisam ser transformados ou redirecionados. Além disso, não se podem esquecer as potencialidades, ou seja, as boas características que ainda devem surgir e se desenvolver na pessoa que está sob a influência mais marcante de um orixá. Quanto a Oxóssi, é possível assinalar como exemplo 3 frequentes características positivas: raciocínio rápido, iniciativa e disposição de buscar novos conhecimentos. Também apresentamos 3 possíveis traços de personalidade negativos: inconstância, indisciplina e escapismo quanto a problemas. No caso de filhos de Oxóssi mais novos, esta fuga de situações desagradáveis pode dar origem a vícios. Como já colocado acima, frisamos que esses traços, sobretudo os negativos, referem-se aos filhos do orixá caçador e não a Oxóssi em si. Não é possível atribuir culpa a este orixá por algum grau de inconstância, indisciplina ou escapismo de alguns médiuns guiados por Oxóssi. Aliás, este orixá, como qualquer outro, é um campo vibratório ocupado por entidades de luz, que trazem todas as boas e positivas características dessa vibração. Os traços negativos apenas existem no plano terreno ou nas camadas mais baixas do astral, sendo praticadas por nós encarnados ou por espíritos ainda em desarmonia. Assim, cabe aos filhos de Oxóssi buscarem a energia preponderante e pura que os ampara, pois se assim não agirem, o primeiro a corrigi-los é o próprio pai de cabeça. Então, vem à tona o principal objetivo deste texto, que é a indagação. Por que alguém é filho de Oxóssi? Fundamentalmente, ocorrem 2 motivos. O primeiro é que o indivíduo tem suas principais vibrações naturais com grande correspondência ao campo energético de Oxóssi. Além disso, por meio da lei de ação e reação, ou lei kármica, a pessoa teve seus principais erros, em vidas passadas, no contexto das características negativas citadas acima. Ou seja, muitas vezes não teve a constância necessária para alcançar suas metas, foi indisciplinado no âmbito familiar ou profissional, buscou vícios para esquecer os problemas, etc. Desta maneira, nada melhor que a egrégora espiritual de Oxóssi para sustentar e inspirar a este espírito na Terra no intuito da transformação daquilo que não é construtivo e, ao mesmo tempo, buscando os aspectos positivos desse campo vibratório.
Os indivíduos que têm em Oxóssi o orixá principal, pela inteligência e versatilidade frequentes, podem ter profissões diversificadas. Se, em vidas passadas, deram maus exemplos ou foram figuras religiosas corrompidas, hoje podem atuar como bons professores ou instrutores espirituais. Se, no pretérito distante, acumularam ações kármicas no campo da fala, hoje podem atuar como bons jornalistas ou na disseminação de informações técnicas. Se, no passado, tiveram vidas terrenas, onde perderam a saúde por meio do álcool, fumo, etc., instigando outros a seguirem neste caminho, podem ter como missão profissional ser um agente de saúde, na enfermagem, na medicina tradicional ou através do uso de ervas. As possibilidades são muitas para os filhos de Oxóssi, orixá associado originalmente à caça e à sustentação da tribo, que hoje se amplificou nas comunidades mais numerosas em que vivemos. Mas os filhos de Odé, que teimam em agir de forma excessivamente descompromissada ou repetindo os equívocos do passado, ainda justificando que é devido ao seu orixá, precisam respeitar mais a sua coroa. Assumir as próprias falhas é primordial para o desenvolvimento individual. Não esqueçamos também que o primeiro a podar a indisciplina de seu pupilo espiritual é o próprio pai de cabeça, no caso Oxóssi, por meio de uma entidade desta corrente vibratória, geralmente um caboclo. Aliás, desejamos que os filhos de Oxóssi sejam como os caboclos, representantes típicos deste orixá, mantendo uma linha de ação firme, constante e inspiradora, como verdadeiros caçadores de almas. Okearo Oxóssi.